Tá Não, bom. são 10. Tá bom. E nós vamos... Isso. Agora sim, marcá-los. Prontinho. Aí depois eu tenho Ótima que noite a compartilhar. todos. Tá. Uma ótima noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, que é a violência doméstica. Estamos aqui com Maria Emília, ela é psicóloga, o Dari Júnior, representante do Conselho Tutelar, entrará no decorrer dessa live. Então, vamos começar com a psicóloga Maria Emília. Boa noite, Maria Emília. Boa noite, Flávio. Eu preciso saber se está todo mundo escutando. Tá, Isso, né? tá, O áudio tá isso, ok. perfeito. Boa noite, né? Eu agradeço o convite, Flávio. Primeiramente, eu agradeço o convite. Eu acho que falar sobre a questão de violência doméstica e violência, né, no âmbito contra a mulher, primeiro, enquanto mulher, eu me sinto na obrigação de participar, e enquanto profissional também, né? Porque eu atuo nessa área, na área social, atuo também na área clínica, mas a área social é que eu sempre tive, eu adentrei mais, digamos assim, eu entrei mais e tenho algum chão, digamos assim, né? Tenho experiência aí pela frente. Então, isso é importante demais, Maria Emília. Profissionais, com a sua capacidade, com a sua formação, dividir um pouco do conhecimento com as pessoas, principalmente nessa época de pandemia, que as pessoas elas estão em casa, mas a televisão hoje ela já não oferece tanto entretenimento. As notícias são notícias 99,9% notícias ruins, e os outros meios, eles se esgotam. Então, a gente poder dividir com as pessoas, como a gente estava conversando em off, ideias saudáveis, perspectivas e boas ações, isso vai fazer com que as pessoas elas reflitam mais e que a gente supere esse momento que eu chamo um momento de luto, que é esse momento de pandemia. Você trabalha aqui no município de Coração de Jesus, Maria? Não, atualmente eu já trabalhei, né? Atualmente eu não estou no município, né? Trabalho na área social, mas eu já trabalhei tanto na área social quanto na área de saúde também, né? Já fui da atenção primária e da área social, da proteção social básica, né? São serviços, digamos que essenciais e primários, são a porta de entrada para o usuário, né? Então, eu atuei aí com muita responsabilidade e gosto muito da população de Coração, tenho um carinho especial e estou aqui para contribuir nesse momento, né? Gosto muito dessa área da área social, eu realmente me identifico com o serviço público. Além de atuar também, fazer alguns atendimentos na área clínica, mas o serviço público realmente eu acho que me chama, assim, que eu tenho algo que eu sinto uma responsabilidade muito grande em exercer, e eu sei das dificuldades, né? Qualquer município encontra, todos os municípios têm dificuldades, mas mesmo assim conseguem avançar em alguns aspectos, né? Eu acredito que o importante é o profissional estar atento, engajado, ser criativo, acho que é muito importante nesse tempo, porque
A gente não tem muitos recursos, a gente lida com situações precárias e a gente tem que ser criativo, sim, né? Respeitando, claro que as políticas, né? As políticas que a gente está inserido, mas a gente tem que executar de forma criativa, né? E nesse período de pandemia, realmente vou falar da minha experiência, né? Eu estou na linha de frente também, porque a assistência, não a saúde, é linha de frente, a assistência também os profissionais, só um minuto, ao vivo. Eu tive que interromper aqui, porque o pessoal manda mensagem no WhatsApp. Então, assim, nesse período de pandemia, a gente trabalha sobre situações de risco, né? Porque a gente está ali na linha de frente, trabalha com pessoas, porque a gente fala da questão de saúde, mas por detrás, porque vem, né, a questão dos direitos fundamentais, a saúde, a educação, e outros direitos, acesso à moradia, acesso a saneamento básico, serviços básicos. Mas quando a gente fala de crise, além desta crise da saúde, tem uma crise social aí também, né? Que é a crise de pessoas que perdem emprego, de pessoas que estão depressivas, ansiosas, de pessoas que estão em luto, né? Porque a gente fala, são mais de 100 mil pessoas mortas, né? Então, assim, a gente vivencia um luto e é muito triste essa realidade que a gente vivencia hoje, né? E eu me coloco no lugar dessas famílias, né? Quando um paciente, uma pessoa vai para um hospital, depois que recebe um diagnóstico de Covid já em estado grave, o familiar ele não sabe o que está acontecendo com aquela pessoa, ele não sabe com aquele familiar, né? Não é qualquer pessoa, é um familiar. Ele fica solto, né? E ainda assim, quando recebe, né, a notícia de uma evolução a óbito, ele fica desamparado, porque não tem o ritual de velório, né, comum. Então, sem a presença, né, não pode se despedir como a gente tem os rituais de despedir das pessoas, dos entes queridos. Então, é uma situação de muito sofrimento, né? E que a gente também não sabe quando isso vai acabar. A gente não tem uma previsão, a gente não sabe exatamente. Eles falam de diminuição, né, desses índices aí de contaminação, mas o certo a gente não sabe, né? A gente não consegue mensurar. E além de todas essas questões, né, a questão social, porque a gente vai lidar agora com muitas mudanças. Porque esse período de pandemia, a gente está vendo as dificuldades. Só que, e depois? Né? O que a gente vai lidar depois dessa crise que a gente está vivenciando? O que a gente espera? Quais são as coisas que vão acontecer? Quais são os impactos na vida das pessoas? Né? Então, é tudo isso, né? Realmente é um momento de reflexão. A gente precisa do apoio de profissionais como vocês, psicólogos. Hoje nós temos aí a internet, que é, vamos dizer assim, um apoio que você pode, por exemplo, fazer uma live, que nós estamos fazendo aqui, para orientar pessoas, para eles participarem com a gente aqui ao vivo. Usar meios para a gente poder pensar o que virá depois. E só mesmo com a vacina que a gente vai ter aí
vamos dizer assim, um relaxamento, porque esse vírus, eu acredito que ele vai ficar por muitos anos no meio social, entre as pessoas, a gente vai controlá-lo, assim, penso eu, leigo, como outros vírus estão no nosso meio. Mas, tendo a vacina, é uma segurança, é um meio, vamos dizer assim, material, né, que a gente tem, de confiança, e você que trabalha com a mente, né, a vacina é uma forma da pessoa poder sair, estar na sociedade novamente. E a máscara, eu acredito que vai ficar por muito tempo, né, Maria? Pode concluir. Sim, o uso de máscara também vai ser um objeto de uso durante muito tempo, porque, Muito igual a gente está argumentando aqui, o vírus ele não vai sumir. A gente vai aprender a conviver, ou sei lá, controlar. Mas, com relação ao uso de máscara, a gente vai continuar durante muito tempo. E essa relação aí em casa, hoje, na visão, você recebe as pessoas no seu consultório, no seu trabalho de campo, como que tem sido, como que tem se tratado essa família, o, o lidar, as como que pessoas está com sendo esse essa momento. família hoje? Eu percebo, Flávio, uma angústia, sabe? Uma angústia geral, assim, tanto dos profissionais, porque não é só as pessoas, a gente vivencia com colegas de trabalho o tempo inteiro e a gente vê também o quanto que essas pessoas que cuidam também estão precisando de cuidados, né? Assim, o que eu percebo é essa angústia de uma situação que não tem previsão. Então, assim, as pessoas hoje procuram ajuda psicológica, né? Para cuidar das suas emoções, cuidar dos seus sentimentos, cuidar do seu interior, né? Na verdade, é o que nós temos agora. Então, o que eu costumo falar é que a gente precisa vivenciar o aqui e agora. Porque a gente não sabe o que vai acontecer futuramente, né? Então, vamos cuidar do que a gente tem hoje, né? Você está em casa, talvez você perdeu o seu trabalho, as coisas que você gostava de fazer, mas você está com a sua família. Muitas vezes você tem. Há tanto tempo você se queixava de falta de tempo para ficar com a sua família, para cuidar dos seus filhos. Como você está usando esse tempo? Né? Esse tempo ele está sendo interessante para convivência familiar, para os filhos. Como é que está o seu planejamento? Tem coisas que muitas vezes você deixou aí, né? A pessoa deixou de fazer por muito tempo, um sonho, estudar, praticar uma leitura, ter um tempo só para o autocuidado, cuidar de si, cuidar do cabelo, da pele. E aí? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que, mesmo em crise, saber utilizar ou pensar no que a gente pode tirar disso e aprender para que a gente possa passar por essa fase, né? Passar por essa fase. Realmente importantíssimo, importantíssima a sua orientação aí, em relação ao tempo, né? Eu sempre falo para as pessoas, nós temos o mesmo tempo, todo mundo tem 24 horas, a gente precisa eleger prioridade. E você citou aí prioridades importantes, dentre elas a leitura e também o autocuidado, não é? E esse autocuidado também a gente vai lendo, vai refletindo, cuidar
da mente. Ou seja, a gente vê as pessoas aí na academia, cuidando do corpo, mas às vezes não cuida tanto da mente. E talvez a mente seja o órgão mais importante para a gente ter, né, um direcionamento e fazer essa reflexão que a gente precisa. E a leitura, eu costumo chamar de o passatempo mais inteligente e a gente pode usufruir. Então, hoje a gente tem, eu falei, internet. Você pode baixar os livros. Tem gente que tem bibliotecas em casa. Você pode utilizar essa biblioteca agora, desfrutar dessa biblioteca. E tem filmes importantes que nos ensinam, tem seriados, né? E as lives também, que você pode participar aí ao vivo. Por exemplo, aqui, ó, temos aqui a Fernanda Vasconcelos, está conosco aí assistindo, Danilo Santos, professor de Química, Gilmar Moreira, lá na Ponte dos Ciganos, professor também, Gerardo Dulce, professor, também aí era o coordenador, o diretor do Sindiúde de Montes Claros, o Rian Fênix, foi aluno meu de Coronel, hoje está no Benício Prata, a minha tia Maria Creuza, em Belo Horizonte, está nos prestigiando, o radialista Júnior Lima, da Rádio Coração 106, o Tarcísio está parabenizando você, Maria Emília, por oferecer e nos servir com o seu conhecimento, com a sua experiência, para a gente poder aprender, para a gente poder direcionar e orientar nesse momento aqui, e a gente colocar à disposição das pessoas, igual você está fazendo aí, é muito nobre. E isso ajuda muitas pessoas. Por quê? Às vezes a pessoa está precisando de uma orientação ali, igual você recebe as pessoas do seu consultório. Às vezes é uma coisa simples, uma simples palavra, um otimismo, um incentivo, e ali a pessoa muda totalmente ali o seu pensamento, a sua reflexão. Então a gente agradece muito essa oportunidade de estar com você. E sobre essas violências, Maria Emília, quais seriam essas violências? Porque a gente só fala de violência física. Como que são essas violências aí que você experiencia? Sim, eu acho interessante, Flávio, a gente falar, né, de violência agora nessa questão, né, envolvendo a pandemia, porque os índices, né, já em pesquisas, né, aqui eu tenho uma pesquisa aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eles colocaram uma estatística de aumento de 37,6% referente ao mês de abril e maio, um aumento significativamente com relação às denúncias relacionadas à violência doméstica, né? Quando a gente fala, né, e principalmente nesse período de pandemia, as pessoas, elas mudaram a rotina, né? Mudaram, muitas vezes, né, a pessoa, o homem, né, ele está mais em casa, a mulher está mais em casa, os filhos mais em casa. Isso, não estou falando que né, que assim, que vai ser desta forma, mas é um ambiente fértil para conflitos, né? O estresse, né, de não saber o que vai acontecer depois, os filhos dentro de casa, assistindo lá, aulas online, o pai tendo que explicar, o estresse, a mulher com os filhos, né? Então, assim, gera um ambiente fértil para conflito. Nem sempre, mas pode gerar conflitos
diante dessa mudança de dinâmica, né? E aí, nessas mudanças, né, podem surgir também a violência, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala de violência que acontece no ambiente intrafamiliar, né, com aquela família, dentro de casa, né, que vai desde de insultos, humilhações, abusos mentais, né, psicológicos, emocionais, e a violência física, né, porque como você estava falando inicialmente, não é só violência física, realmente não é só violência física que configura-se como violência. Muitas vezes a violência física, ela é mais nítida, né? Porque ela marca o corpo. Então, mas existem outros tipos de violência, como a violência moral, a psicológica, né? A patrimonial, a sexual, que muitas vezes elas não aparecem como a violência física, né? Justamente porque o corpo marcado todo mundo vê. Agora, uma mulher que silencia, né? Ou uma pessoa que silencia diante, né, de uma violência emocional, psicológica, ninguém observa. A gente tem que ter um senso grande de empatia para aquela pessoa, para observar se ela mudou o humor, se ela está triste, se ela está silenciosa, é uma pessoa comunicativa, de repente ela está mais introspectiva, mais reservada, isolada, né? Porque ela geralmente, e aí eu volto um pouco atrás, né? Porque no contexto de violência doméstica, a gente fala de violência, geralmente é violência contra a pessoa idosa, é violência contra crianças, mas o mais comum, né, é a violência contra a mulher, né, dentro do âmbito da violência doméstica. E as mulheres sofrem, muitas vezes, a maioria da violência contra a mulher é o parceiro, né, é o companheiro desta mulher, que viola o seu direito, que viola a sua liberdade, a sua expressão, a sua forma de ser pessoa, de ser mulher, né? Então, é esse parceiro, geralmente, que comete a violência, né? Realmente é um tema que precisa ser muito bem esclarecido, publicizado, tornado público, para que as pessoas tenham uma boa convivência, o respeito, e o maior patrimônio para a educação é o exemplo. Então, imagina uma criança numa casa onde acontece esse tipo de violência, a violência contra o idoso. Muitas vezes é o idoso que sustenta a casa com a sua aposentadoria, e às vezes o neto, o filho, se aposta do cartão de pagamento, e ocorrem vários conflitos, confrontos. A criança, né, ela observa tudo isso. Que exemplo que ela tem? As pessoas gritam, falam alto, não têm educação, usam palavras pesadas, e esse ambiente é um ambiente carregado. Sim. E isso reflete na escola. Então, essa criança, ela chega na escola totalmente... Não só na escola, Flávio. Não é só na escola. Isso vai refletir na infância dela.
Porque pior a ainda. infância, ela precisa ser vivenciada de forma livre, lúdica, né, de brincadeiras. A criança, ela precisa ser livre. É nessa fase que ela encontra o amor dos pais, que ela começa a sentir o senso de pertencimento familiar, né, que ela consegue entender a importância das pessoas na vida dela. Então, assim, como tá tudo muito quentinho, digamos assim. É onde ela aprende, ela está no nível ali de aprendizagem. Então, se a gente bloqueia isso com a violência, essa criança ela vai ter danos para o resto da vida. Não só na escola, né? Mas muitas vezes no contexto de relacionamentos, a própria violência, né, que a gente está falando de violência contra a mulher, a própria violência contra a mulher pode ter indícios de traumas lá atrás, né? De crianças que sofreram e que repetiram esses ciclos de violência durante a adolescência, que levou para a família. E aí, é por isso que é importante falar, né? Falar sobre isso. Porque se a gente não fala, se a gente não tem esse espaço, a gente cria-se ambientes onde a violência pode aumentar. Então, é por isso que a gente precisa encorajar as pessoas, né, que vivenciam os inúmeros tipos de violência, a falar dessa violência. Falar, eu estou sofrendo, tem alguma coisa que não vai bem. Não é normal essa agressão. Não é normal, não falo de normal, mas não é saudável para mim receber falar um companheiro que fala todos os dias que quer controlar o tipo de fala, que quer controlar a roupa, que quer controlar a forma de ser, né? Então a pessoa deixa de ser quem ela vai perdendo isso aí, né? E isso, por isso que é importante a gente cuidar da infância. É a primeira fase da gente, da vida. Ela precisa ser cuidada com muito afeto, né? A família, ou pessoas que estão ali próximas, observar essa criança, né? Observar e oferecer o que ela precisa. Pois é, mas aí tem um problema. Para quem essa criança vai poder externar esse sofrimento? O poder público, ele é distante. O que você acha dessa minha fala? Você fala quando a criança ela está sofrendo. Eu estou falando assim, uma questão de você como psicóloga, como chegar até você. Porque talvez, a gente nós estamos falando aqui em casa, ela não é ouvida. Por quê? Porque ela é censurada. Ela não tem a liberdade com o pai e nem com a mãe. O avô, não sei, um tio, talvez uma professora de confiança. É complicado, não é? E nem sempre, Flávio, essa criança precisa falar para um psicólogo. A escuta do psicólogo ela é diferente, né? Ela tem objetivos, né? E em algumas situações, depois dessa escuta do acolhimento, a gente até precisa tomar algumas medidas com relação à segurança dessa criança, né? A proteção dessa criança. Mas nem sempre a primeira pessoa vai ser o psicólogo, né? A criança ela precisa ter, ou na escola, ou com um amiguinho ou um vizinho, confiança em alguém que ela possa contar as situações que estão acontecendo na vida dela, né? Na maioria das vezes, a criança que sofre violência em casa, ela não fala, assim, ela dá indícios, né? Ela muda de comportamento, ela muda a rotina dela, fica mais
vamos dizer, um nível mais agitado, agressivo, ou mais inibido, reservado, né? Então, há essas mudanças. E aí a gente precisa estar atento, porque a gente chama na psicologia de sinais, né? São sinais e sintomas. Que a gente precisa estar atento a essas mudanças para que a gente, olha, essa criança, ela, por exemplo, né? A gente fala no contexto escolar, tem professores aí, mas é uma criança que teve agora, sempre teve uma nota boa nessas disciplinas, de repente a nota diminuiu, ou é uma criança mais comunicativa, gosta de brincar, e aí a criança para de brincar de repente, né? Então tem algo, são indícios, são sinais e sintomas que a gente precisa observar. Realmente é uma leitura que a gente tem que fazer enquanto pai, enquanto professor e as pessoas na sociedade, porque com essa violência, com essa, vamos colocar, deseducação, o futuro cidadão, ele pode apresentar problemas para a sociedade. Por exemplo, se presencia o pai batendo, no caso, o avô dele, um possível estupro dentro de casa. Então, a questão do exemplo. Então, a gente precisa, como sociedade, cuidar da sociedade. Nós não podemos ser omissos ao ouvir, ao observar, ao saber. Então, você mencionou aí a violência psicológica, talvez seja a violência, você que é a profissional, seja a que mais acontece, a que mais maltrata, porque as palavras, elas têm um poder imensurável. A violência sexual, isso são fatos que eu trabalho também em sala de aula, no Dia da Mulher, eu faço trabalho com os temas transversais na educação, porque são fatos sociais. Talvez a escola seja o único lugar onde ela tem acesso a esse conhecimento. Então, a gente faz um trabalho ali educativo, a gente fala dessa violência psicológica, a violência sexual, a patrimonial, acontece muito, o homem ali, ele toma conta do patrimônio da mulher, às vezes obriga essa mulher a pegar um empréstimo bancário no nome dela, as prestações, e ela não tem como denunciar por causa do medo, ou talvez a condição social também, talvez ela more na casa dele, e são muitos problemas sociais que a sociedade precisa resolver aí de forma coletiva. A pensão em casa, o controle social. Eu já vi casos em que o marido não deixa a mulher sair. Não. Ela se torna, seria um cárcere privado. E o que as outras pessoas fazem? Se em briga de marido e mulher, não se mete a colher. O que você orienta em relação a isso? Não, em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Né? Principalmente quando, como eu falei inicialmente, da questão dos conflitos, né? No ambiente familiar existem conflitos, mas o que vai determinar se esse conflito, toda e qualquer relação existe conflitos, né? Mas assim, quando a intensidade, né, já está num grau alto, e frequência, porque depende muito da intensidade da frequência, né? Já é algo que a mulher, ela já está não é uma submissão, a permissividade, na verdade, ela é permissiva a essa situação a ponto de muitas vezes nem conseguir perceber que ela está numa relação de controle, numa relação abusiva, numa relação tóxica,
né? Então, assim, a mulher, ela se sente presa. E ela é julgada e culpabilizada socialmente, porque muitas vezes uma mulher que é vítima de violência sexual, ela procurou, né? Tem esse modelo social que muitas vezes as pessoas julgam, né? Falam dessa forma, e aí ela procurou. Então, assim, que é isso? O que a gente está construindo? A gente está defendendo a vítima ou é o agressor com esse tipo de fala? Né? A gente está tentando ajudar a vítima ou o agressor quando a gente fala essas coisas? Né? Porque a mulher, eu vejo que ela não pode ser culpabilizada por vivenciar uma relação de abuso e de violência. E ela é muitas vezes culpabilizada por isso, né? Quando ela denuncia, todo mundo vira e fala assim: ah, mas por que você não denunciou antes? Por que você está saindo dessa relação só agora? Você já está vivenciando há muito tempo. E aí é como você disse, tem a situação, muitas mulheres têm filhos, né? Muitas mulheres têm filhos, muitas mulheres dependem economicamente dos seus companheiros, o que aumenta esse nível de dependência, codependência, e muitas delas se veem presas, porque é muito difícil, Flávio, a pessoa admitir que aquele relacionamento que ela projetou, né, que ela idealizou, na verdade, ela idealizou uma vida com aquela pessoa, ela planejou, teve filhos, é muito difícil admitir que esse relacionamento em um momento fracassou. Esse momento, em algum momento, deixou de ser aquilo que ela sonhava, entendeu? Aquilo que ela queria. Porque o real é muito diferente do que a pessoa idealiza, né? Então, assim, a mulher ela é culpabilizada ainda assim. E eu vejo que o apoio familiar, né, nesse momento, é extremamente importante. Porque o apoio familiar ou pode oferecer para essa mulher segurança, inclusive de sair de casa, de tomar uma decisão mais efetiva em relação a esse relacionamento, ou pode fazer com que ela ainda sinta mais vergonha, mais medo, mais insegurança, né? E que ela perpetue ali naquela condição. Então, o ambiente, ele contribui muito, né? Então, assim, a família, uma família que é acolhedora, uma família que vai falar, não, se você precisar, você está numa situação aí de risco, né? Muitas vezes risco de vida, que a gente vê os feminicídios cada vez em um número mais alarmante, simplesmente por ser mulher. Geralmente os feminicídios, eles acontecem quando a mulher consegue romper esse ciclo aí. Quando ela fala, não, eu vou dar um basta. Aí o homem, né, não ver mais essa mulher no seu objeto do seu controle e acontece o que a gente sabe, né? As mortes envolvendo mulheres. Infelizmente, né? E a gente tem a lei aí, Maria da Penha, a gente tem a lei de feminicídio, né? E a gente precisa que essas leis sejam levadas mais a sério, né? Eu vi até uma colega minha comentando, né, que durante ela atendendo em uma instituição especializada para situações de violência, que quando a mulher ia lá e ia denunciar essa agressão psicológica, geralmente física, geralmente a mulher nunca viu um caso de denúncia, eu falando da minha experiência,
Nunca vi um caso de denúncia por violência psicológica. Sempre aparece quando a mulher já está num nível assim de agressões constantes, intensas, né? Com ameaças até inclusive relacionadas ao filho. Então, essa colega minha, né, contando a experiência dela, e ela falava que quando, né, o pessoal do jurídico iria acolher essa denúncia, voltava para a psicologia. Não, peraí, talvez você queira ainda voltar nesse relacionamento, talvez não seja exatamente isso que você está pensando, né? Então, assim, desqualifica a fala da mulher, torna-se inviável, e aí o que acontece? Ela acaba sendo desmotivada a fazer a denúncia. E é justamente o contrário que a gente quer. Né? Justamente que ela se fortaleça, que ela consiga resolver essa conflitiva de relacionamento. Né? Realmente é uma situação muito difícil, partindo do pressuposto, entre aspas, de que a mulher é o sexo frágil. Tem a questão também de voltar para a casa dos pais, às vezes seja difícil para certas mulheres que invistam no casamento como uma ascensão emocional, sei lá, financeira, e voltar para casa, entre aspas, pode ser interpretado como um fracasso. Entendeu? E a gente chama também essas questões de análise do discurso de assujeitamento, quando a pessoa ela perde a sua voz, perde a sua liberdade de expressão, perde até a sua existência ou identidade. Realmente é uma questão difícil, porque a gente está nesse mundo aqui é para ser feliz, é para poder servir a Deus com propriedade e deixar uma semente boa, uma existência que contribui para a humanidade. Quando a pessoa está numa situação dessa aí, realmente é triste. E a gente tem que ver o que pode fazer, ou ouvir, orientar, falando como professor, como cidadão. Você, como profissional, talvez tenha mais oportunidade, mais ferramentas para auxiliar, né? E a gente ter uma sociedade que as pessoas tenham mais voz, entendeu? E aqui nós temos aqui ó, a questão o que leva à violência contra a mulher. Tem aqui questão de gênero, ou seja, gênero é masculino e feminino. A mulher é a sociedade machista, patriarcal. O homem, ele trabalha, ele tem dinheiro, e a mulher, ela vai cuidar da casa. E essa mulher, ela não vai ter renda. Ela tem que pedir para o homem o dinheiro para tudo. Torna-se um assujeitamento também. E com o tempo, que essa mulher, nós estamos numa sociedade capitalista, ela não tem dinheiro, ela vai se tornar um objeto para ele. É triste isso, né? É triste. Aí, Flávio, quando a gente. Sim. Essa questão é extremamente importante, extremamente relevante tocar nesse aspecto, por quê? Porque realmente, historicamente, a gente vivencia uma sociedade patriarcal. Até hoje, a gente vivencia modelos de família patriarcal, onde o homem ele é o centro ali, né? Ele direciona a dinâmica da família. A última palavra é a dele. Então, a gente vivencia ainda essa dinâmica. Isso aí não é muito distante, não. Ou seja, a gente ainda está vivenciando essas consequências, né? Mas o que acontece? Essa mulher, ela depende, sim, economicamente desse homem, né? Ela, muitas vezes, não só pela questão de trabalho, mas ela não tem nem qualificação. Às vezes tem baixa escolaridade, não tem, em algumas situações, não tem políticas que favoreçam
educação, né? Assim, tem o EJA aí que a gente sabe, mas eu falo assim, no processo de qualificação profissional, de cursos de capacitação, de cursos profissionalizantes, a gente ainda precisa avançar um pouco nisso. Não é só oferecer emprego, né? É oferecer condições também para que ela consiga se manter nesse emprego. Como é que vai abrir as portas também da questão de trabalho, se ela vai se esbarrar em outra questão, que é a questão da qualificação? Aí a gente precisa, de fato, como eu te falei, inicialmente construir políticas de base, né? É a base ali que precisa ser trabalhada. E realmente, o homem, ele ainda é o centro, né? Se a gente for olhar as conquistas históricas, né? Recentemente eu fiz uma capacitação relacionada a questões de violência contra a mulher, de direitos das mulheres, e a conquista das mulheres, historicamente, no século XIX, foi a condição de voto, né? Posteriormente, em 1970, foi a questão de conquistas trabalhistas, conquistas relacionada à sua identidade sexual, à liberdade sexual. Então, assim, historicamente, a gente tem rompido paradigmas, modelos muito fechados no homem, né? Na liberdade do homem, e a mulher ali vivendo ali também em função do desejo do homem, do controle do homem. Então, as mulheres, ao mesmo tempo que elas sofrem, a gente ainda está caminhando e conquistando também espaços, digamos assim, né? Mas ainda muito lento, muito lento. A questão do empoderamento é uma palavra importante. Às vezes ela tem falta até nos dicionários, porque é um termo novo relacionado à questão aí das conquistas, da personalidade, dos princípios que fazem com que tenhamos igualdade de gênero, homem e mulher. Aqui também fala a questão da idade, né, essa violência em casa, a questão dos avós, nós citamos aí a questão de ser aposentado, de pagar as contas da casa, e a gente tem que entender também essa questão aí, e nós seremos idosos. E o que a gente faz hoje com os idosos vai refletir na gente essa violência no futuro? Os nossos filhos estão vendo o que a gente faz com os idosos? O que vai acontecer com a gente? Tem uma música que chama Couro de Boi. Ela fala sobre isso. O pai casa, a mulher não aceita o avô da criança e esse pai entrega o couro. E esse idoso vai embora e o menino está atrás para pegar metade desse couro para fazer a mesma coisa com o pai. Então, é um exemplo. A maior educação é o exemplo. Então, tem essa música aí, uma música sertaneja, Sérgio Reis canta essa música, Zezé de Camargo e Luciano, Couro de Boi. É uma música que é um exemplo para a gente, para refletir. Nós somos seres humanos, é uma roda. Hoje a gente, por exemplo, estou na metade, 40 anos, acho que é a metade da vida. Mas eu já fui criança, adolescente, depois, aqui, pouco tempo, serei idoso. E aí? Será o que eu estou plantando para colher? Então, a vida é uma semente. E a gente tem que refletir para ver o que vai nos acolher no futuro. Também Realmente, você falando da questão dos exemplos, a gente não muda só pelo fato de analisar um comportamento que não está adequado e tentar mudar. A gente observa as pessoas e a criança, né? A criança, ela aprende primeiro com a imitação.
né? Então, ela observa aquele exemplo, ela repete a fala, a linguagem, ela observa o comportamento, ela imita. Então, assim, os exemplos aí, eles têm que estar em todas as fases do desenvolvimento da pessoa. Né? Quando a gente está no nosso trabalho, né, e a gente tem um líder, né, um líder que exerce uma liderança que a gente tem um respeito, que a gente admira aquela pessoa, provavelmente ela exerceu um exemplo muito bom para aquela equipe. Né? Então, ela foi muito importante. Tá? A relação da imagem, né? Imagem, imaginação, personificação, personalidade, são vocábulos que a gente precisa exercitar. E sobre, nós falamos muito aqui, psicóloga Maria William, das mulheres. E essa violência doméstica em relação aos homens, como se dá? Você recebe demanda de homens que vão ao consultório, você estuda, pesquisa, como que é publicado isso? Como que isso acontece? Né, assim, na verdade, eu nunca recebi, na minha experiência, eu nunca recebi uma demanda que fosse de violência voltada para o homem. Eu sempre observei que, durante os momentos que eu fazia um trabalho de grupo e que tinha homem e mulher, os homens sempre falavam assim: olha, o que é isso? Também tem violência contra o homem, não é só de mulher. Mas por que em algumas situações a política prioriza as mulheres? Por conta do histórico, por conta de tudo isso que a gente já falou aí atrás, né? Da sociedade machista, da sociedade que valoriza o homem, das dificuldades da mulher. Gente, a mulher não votava. A mulher tinha que casar virgem, né? A mulher, isso foram conquistas assim recentes, se a gente for imaginar, né? Então, assim, existem, eu acredito que existe violência contra o homem, inclusive, provavelmente tem algumas pesquisas relacionadas a isso, mas dentro da minha experiência, eu nunca vi queixas relacionadas para mim chegar uma demanda que seja relacionada à violência contra o homem. Sempre é demandas de violências contra a mulher. Assim, 100%. Tá? Mas eu acredito que tenha violência contra a pessoa, contra o homem, sim. Né? Mas o homem ainda ocupa situações de privilégio na sociedade. Né? O homem está em situação de privilégio. Realmente, são propostas, né, importantes que a gente tem que levar à discussão, justamente pela questão que a questão da sociedade ser justa, a convivência. Não pode ter acesso do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Nós mencionamos aqui conflito. As pessoas, elas têm conflitos. Nós temos personalidade, nós temos manias, nós temos posicionamentos ideológicos, estratégias, mas a gente vai resolver isso com diálogo. Agora, confronto, aí já não pode acontecer. Por quê? Porque nós temos a capacidade de resolver através da palavra. E é isso que nos diferencia de outros animais. Tem até o ditado que fala que quem mede força é boi. O homem, ele mede o quê? Palavra, discurso, argumentação, convencimento, né? E para isso, você até citou o remédio, que é a leitura da Bíblia, que é o livro mais importante que nós temos, as argumentações, os conhecimentos. Então, conflito sempre existirão,
mas a gente tem que mediá-lo e resolvê-los com a palavra. Você concorda com a minha ideia? Sim, sim. A linguagem, como você falou, nos diferencia dos animais, dos demais animais, porque o homem ele cria códigos nessa linguagem e essa linguagem significa, né, algo, o contexto que ele vive, e ele vai passando isso de gerações e vai aprendendo, vai construindo a sociedade a partir disso. Imagina se a gente não tivesse linguagem, né? O Homo habeas, depois o Homo sapiens, passou por essa transição. A linguagem corporal, o uso do corpo para sobreviver, né? E então, assim, a gente tem essa linguagem, os conflitos, tirando a parte da violência, né? O conflito, ele é, em termos, importante também, né? Porque ele diferencia um sujeito do outro, ele fala, olha, você pensa diferente de mim, né? Você não tem o mesmo pensamento. Realmente, a gente precisa exercitar a argumentação, né? E o povo brasileiro precisa ler. A dificuldade que se tem para produzir uma redação do Enem, uma redação aí que vale 1.000 pontos, é muita dificuldade. No país da Unimontes, a redação vale 50 pontos, muita dificuldade. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é o quê? A leitura e a oportunidade que a gente tem de conviver de maneira saudável, de maneira harmônica. Isso vai refletir, ou seja, começa na minha família, na sua, todo mundo ali tranquilo, na paz, é muito melhor para todo mundo. Maria Emília, muito obrigado por você servir. Porque eu falo com as pessoas, nós somos servos de Deus. Eu sirvo como filho, eu sirvo como professor de língua portuguesa, eu sirvo aqui nessa live, que é um momento, é uma ferramenta que eu trabalho, eu sirvo como motorista, como vou no supermercado, eu compro, eu deixo lá o lucro daquele comerciante, e você nos serviu hoje como psicóloga, como ex-servidora pública de Coração de Jesus. Deixe aí as suas considerações finais, que Deus lhe pague. Eu agradeço, Flávio, o convite novamente, né? Eu estou disponível. Eu acho que eu aceitei mesmo pela questão de compartilhar um pouco das minhas experiências. Eu acho que a gente tem que perder um pouco a timidez em algumas situações e deixar o mundo nos conhecer, né? E aí foi nesse intuito mesmo, mas eu estou à disposição se alguém precisar, né, perguntar alguma coisa para mim no privado ou tirar alguma dúvida relacionada a alguma questão sobre esse tema que a gente conversou hoje, tranquilo, tá? Estou disponível, estou acessível, eu sou acessível, na verdade. Eu sou uma pessoa acessível. Então, pode contar comigo, tá? Muito obrigado aí a Bruna Oliveira, também professora Isaura, Tarcísio, Gera do Dulce, Fernanda, várias pessoas. E a live ela vai rodando lá na página, o pessoal vai comentando, vai vendo, e vão aparecendo aí dúvidas, somatórias, e a gente vai orientando essas pessoas. Então, muito obrigado. Obrigada. E em breve a gente pode falar de outros assuntos. Ok.